Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que felicidade ter você aqui junto comigo para mais um encontro pessoal com Cristo, para mais uma meditação da palavra. Hoje, a igreja nos convida a meditar a palavra que está em Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. Meu nome é Aleandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Existe uma dor que quase ninguém consegue explicar, que é a dor de lutar sinceramente para se tornar uma pessoa melhor e continuar sendo tratado como a pior versão de quem você já foi. Você muda suas atitudes, você tenta controlar suas palavras, você volta a rezar, você procura abandonar os antigos hábitos, você começa a valorizar a sua família, mas alguém olha para você e diz assim: eu conheço você. Eu sei bem, muito bem, quem é você. Para algumas pessoas, a sua conversão nunca será verdadeira. O seu arrependimento sempre será um teatro. A sua mudança sempre será apenas uma fase. Elas não conseguem enxergar aquilo que Deus está fazendo agora porque decidiram aprisionar você em uma fotografia antiga. E essa dor se torna ainda maior quando o julgamento não vem de um desconhecido, mas de alguém que vive dentro da sua casa. O inimigo pode ferir você com uma palavra, ele pode ferir você com uma mentira, porém uma pessoa próxima conhece a sua história, as suas fraquezas, os seus erros e os lugares exatos onde as suas feridas permanecem abertas. Por isso, quando alguém da sua família despreza a sua mudança, a dor parece atravessar mais profundamente a sua alma. E Jesus conhece essa dor. No Evangelho de hoje, Jesus retorna para a sua terra. Ele volta ao lugar onde havia crescido, onde era conhecido pelo nome, onde as pessoas conheciam Maria, conheciam José e toda a sua família. Jesus entra na sinagoga e começa a ensinar, e as suas palavras despertam admiração. Aqueles que escutavam Jesus percebem uma sabedoria que não conseguem explicar. Entretanto, em vez de se abrirem para aquilo que Deus está revelando para eles começam a perguntar: não é ele o filho do carpinteiro? É como se eles dissessem assim: espere um pouco, nós sabemos de onde ele veio, nós conhecemos a sua família, nós vimos esse menino crescer, como pode falar assim? Quem ele pensa que é? Eles não conseguem negar a sabedoria de Jesus, mas tentam diminuí-lo por causa da sua origem. Eles não examinam a verdade das palavras, eles examinam a família. Eles não acolhem a graça, eles investigam o passado. Eles não se perguntam o que Deus está fazendo, eles apenas perguntam de onde veio tudo isso. O problema não era a falta de sinais, eles estavam admirados. O problema era que não conseguiam aceitar que Deus pudesse se revelar através de alguém tão próximo, tão conhecido e aparentemente tão comum. Eles haviam criado uma pequena imagem de Jesus. Para eles, ele era apenas o filho do carpinteiro. E quando Jesus se revelou maior do que a imagem que possuíam, em vez de ampliarem o coração, eles rejeitaram. Isso também acontece dentro das nossas famílias.
Você decide buscar a Deus e alguém recorda os seus antigos pecados. Você tenta ser um marido melhor, mas a sua esposa não consegue esquecer imediatamente os anos de ausência ou dureza. Você procura ser uma esposa mais paciente, mas o seu marido interpreta a sua mudança como um fingimento. Você começa a rezar e os seus filhos dizem assim: agora ficou santo. Você procura abandonar um vício e alguém afirma que será apenas questão de tempo até cair novamente. E isso é doloroso. Mas nós precisamos reconhecer também uma verdade importante. Algumas pessoas têm dificuldade de acreditar em nossa mudança porque foram feridas por nossas atitudes durante muito tempo. Nem toda desconfiança é perseguição. Às vezes é consequência de feridas que nós mesmos ajudamos a criar. Por isso a conversão verdadeira não exige aplauso imediato, ela aceita o tempo. Ela não pressiona os outros a confiarem novamente. Ela não diz assim: você é obrigado a acreditar que eu mudei. A conversão persevera até que os frutos comecem a falar mais alto do que as promessas. Você não precisa convencer a sua família através de discursos. Você precisa permitir que Deus confirme a sua mudança por meio da consistência. Quem realmente mudou não precisa repetir todos os dias que mudou. A paciência muda, as escolhas mudam, a forma de responder muda, o modo de pedir perdão muda, a maneira de tratar os mais próximos começa a revelar que a graça entrou naquela vida. Davi também experimentou a dor de ser diminuído por alguém da sua própria casa. Quando ele foi até o campo de batalha e ouviu as ameaças de Golias, não foi somente o gigante que tentou intimidá-lo. Seu próprio irmão mais velho, Eliabe, ficou irritado e julgou a sua intenção. Em vez de reconhecer a coragem de Davi, ele tentou reduzi-lo a um menino que cuidava de poucas ovelhas. Eliabe conhecia a ocupação de Davi, mas não conhecia a unção que Deus havia colocado sobre ele. Ele conhecia o passado no campo, mas não enxergava o futuro que o Senhor estava preparando. É possível que pessoas muito próximas conheçam detalhes da sua história e, mesmo assim, não compreendam o propósito de Deus para a sua vida. Elas podem conhecer as suas quedas, mas não conhecem inteiramente o chamado. Elas podem conhecer as suas fraquezas, mas não sabem o que Deus está formando no silêncio. Elas podem recordar aquilo que você fez, mas não conseguem enxergar aquilo que a misericórdia está fazendo em você. Isso não deve produzir revolta, isso não deve produzir arrogância ou desprezo, ao contrário, deve gerar humildade. Não tente provar o seu valor através de brigas, não transforme a fé em uma arma para humilhar quem ainda não acredita em você. Não use Deus para dizer: vocês vão ver quem eu sou. O discípulo não busca vingança espiritual, ele busca fidelidade. Davi não ficou discutindo com Eliabe, ele continuou caminhando para cumprir aquilo que Deus havia colocado diante dele. Jesus não iniciou uma batalha contra Nazaré, ele não tentou conquistar a admiração à força, ele apenas declarou uma verdade dolorosa. Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. Isso significa que muitas vezes aqueles que estão mais perto fisicamente podem estar mais distantes espiritualmente daquilo que Deus realiza em nós. A proximidade pode gerar intimidade, mas também pode gerar banalização. Aquilo que vemos todos os dias corre o risco de perder o seu valor diante dos nossos olhos. E aqui o Evangelho deixa de falar somente sobre a rejeição que sofremos e começa a falar sobre um perigo que existe dentro de nós, que é a familiaridade que mata a capacidade de admirar. Os habitantes de Nazaré não rejeitaram Jesus porque nunca tinham visto. Rejeitaram-no porque achavam que já sabiam tudo sobre Jesus. Esse é um dos grandes perigos da vida espiritual. Nós podemos ouvir o Evangelho todos os dias e deixar de escutá-lo. Nós podemos repetir o Pai Nosso sem perceber o que estamos dizendo. Nós podemos entrar na igreja, olhar para o altar e já não sentir reverência.
Nós podemos receber a Eucaristia como se estivéssemos realizando apenas mais um gesto habitual. Nós podemos falar de Jesus, nós podemos cantar para Jesus, nós podemos publicar mensagens sobre Jesus e mesmo assim manter o coração fechado à novidade da sua presença. Nazaré olhou para o Filho de Deus e enxergou apenas o filho do carpinteiro. E nós também podemos olhar para o sagrado e enxergar apenas aquilo que se tornou costume. O pão consagrado pode parecer apenas pão para um coração que perdeu o assombro. A palavra pode parecer apenas um texto para quem já decidiu não precisar dela. A missa pode parecer repetitiva para quem deixou de reconhecer o Calvário e a ressurreição tornados sacramentalmente presentes. A oração pode parecer vazia quando deixamos de nos colocar verdadeiramente diante de Deus. Santo Agostinho ensinava que Deus sempre ultrapassa tudo aquilo que a nossa inteligência consegue compreender. Quando nós pensamos que já o dominamos com os nossos conceitos, não estamos diante de Deus em toda a sua grandeza, mas apenas diante de uma imagem limitada que nós criamos. O Senhor nunca cabe na pequena caixa da nossa expectativa. Mas fazemos isso também com as pessoas. Nós achamos que já conhecemos completamente o nosso cônjuge, por isso nós deixamos de escutá-lo. Nós achamos que já conhecemos tudo sobre os nossos filhos, por isso nós interpretamos cada atitude antes mesmo deles falarem. Nós achamos que uma pessoa nunca mudará, por isso nós não reconhecemos os primeiros sinais de transformação. Conhecer alguém há muitos anos não significa compreender tudo o que Deus ainda pode realizar nessa pessoa. O ser humano não está terminado. Enquanto houver vida, a graça continua trabalhando. Por isso, talvez esse evangelho não esteja perguntando somente quem não acredita em você. Talvez esteja perguntando também quem você aprisionou no passado. Existe alguém na sua família a quem você não permite recomeçar? Você continua lembrando ao seu marido os mesmos erros depois dele ter pedido perdão e mostrado sinais de mudança? Você continua tratando a sua esposa segundo uma falha antiga, ignorando tudo o que ela tem tentado reconstruir? Você continua olhando para um filho adulto como se ele fosse a criança irresponsável de muitos anos atrás? Você continua acreditando que aquela pessoa nunca mudará, porque já decepcionou você muitas vezes? O Evangelho nos convida a perseverar quando não acreditam em nossa transformação, mas também nos chama a não sermos a Nazaré que impede os outros de recomeçarem. Às vezes nós pedimos que a nossa família acredite em nossa mudança, mas não acreditamos que Deus possa mudar ninguém ao nosso redor. Nós queremos misericórdia para o nosso passado e justiça imediata para o passado dos outros. Nós queremos que esqueçam as nossas quedas, mas mantemos cuidadosamente arquivadas as quedas de quem nos feriu. E Jesus nos chama a uma fé mais profunda. Acreditar que a graça pode tocar qualquer coração, inclusive aquele que nos parece mais endurecido. A história de São Francisco de Assis também nos ajuda a compreender a dor da incompreensão. Quando São Francisco decidiu abandonar a vaidade e entregar a sua vida radicalmente a Cristo, o seu próprio pai, Pietro, não compreendeu a sua conversão. Para ele, Francisco estava desperdiçando o futuro, desonrando a família e perdendo a razão. Aquele jovem que buscava viver o Evangelho foi pressionado, humilhado e levado diante do bispo. Francisco terminou renunciando aos bens e à herança da sua família para permanecer inteiramente a Deus. Naquele momento, muitos poderiam enxergar apenas um filho rebelde, um jovem exagerado ou um louco, mas Deus enxergava o homem que ajudaria a renovar a igreja pelo caminho da pobreza, da simplicidade e do amor. Isso não significa que toda oposição familiar prove que estamos certos. Às vezes a nossa família nos corrige porque realmente estamos agindo mal. A humildade cristã exige discernimento. E nem toda crítica é perseguição. Nem toda resistência é inveja, nem toda pessoa que discorda de nós está contra o plano de Deus.
Nós precisamos examinar as nossas escolhas, nós precisamos buscar direção espiritual, nós precisamos ouvir conselhos sábios e verificar se a nossa mudança produz os frutos do Espírito. E quais frutos que são esses? O amor, a paciência, a mansidão, o domínio próprio e a caridade. Entretanto, quando nós temos consciência de que nós estamos procurando sinceramente viver o Evangelho, nós não podemos abandonar a caminhada apenas porque ainda não recebemos aprovação. São Francisco não transformou a rejeição em ódio contra o seu Pai, ele transformou em uma entrega mais profunda ao Pai do céu. E essa deve ser também a nossa resposta. Quando não acreditarem em você, não endureça o coração. Quando debocharem da sua fé, não responda com superioridade. Quando lembrarem o seu passado, não volte para ele por raiva. Quando disserem que a sua mudança não durará, permaneça fiel por mais um dia, e depois por mais outro, e por mais outro, e por mais outro, porque a perseverança silenciosa possui uma força que nenhum argumento consegue produzir. O Evangelho diz que os habitantes de Nazaré ficaram escandalizados por causa de Jesus. A mudança verdadeira muitas vezes escandaliza porque obriga as pessoas ao redor a se confrontarem com a sua própria vida. Quando alguém abandona um vício, a sua decisão se torna uma pergunta para quem ainda continua preso. Quando alguém começa a cuidar do casamento, a sua atitude revela a negligência daqueles que desistiram de amar. Quando alguém passa a rezar, a sua fé pode incomodar quem decidiu viver como se Deus não existisse. Quando alguém escolhe perdoar, a sua liberdade confronta quem alimenta ressentimentos. A luz não precisa acusar a escuridão, basta permanecer acesa. Por isso, não use a sua conversão para julgar quem ainda não iniciou o mesmo caminho. Seja testemunho, não acusação. Jesus não voltou a Nazaré para mostrar que era melhor do que os seus conterrâneos. Ele voltou para oferecer a graça. O problema é que eles não conseguiram recebê-la. Então nós encontramos a frase mais dolorosa da passagem. Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Isso não significa que o poder de Cristo tenha se tornado fraco. A incredulidade não retira a autoridade do Filho de Deus, porém um milagre não é um espetáculo realizado para obrigar alguém a acreditar. A graça se oferece, mas não violenta a liberdade. O coração de Nazaré estava fechado. Jesus estava presente, a sabedoria estava sendo anunciada e o poder de Deus estava diante deles. Mas a familiaridade, o orgulho e o preconceito impediram que reconhecesse o tempo da visita do Senhor. Nazaré perdeu milagres não porque Jesus deixou de amar aquela cidade, mas porque a cidade deixou de esperar algo novo daquele que julgava conhecer completamente. Essa palavra deve nos despertar. Quantos milagres interiores nós deixamos de experimentar porque já não esperávamos nada novo de Deus. Nós rezamos, mas antecipadamente pensamos que nada vai mudar. Nós pedimos, mas no fundo já decidimos que não seremos atendidos. Nós escutamos a palavra, mas acreditamos que ela serve apenas para outra pessoa. Nós entramos na presença de Deus carregando conclusões prontas, sem permitir que Ele nos surpreenda. A fé não é exigir que o Senhor faça tudo conforme nossa vontade. A fé é permanecer aberto àquilo que Ele deseja realizar, inclusive quando seus caminhos são diferentes dos nossos. Talvez você esteja pedindo que Deus mude a sua família, mas Ele queira começar mudando a sua maneira de reagir. Talvez você peça que o seu cônjuge se transforme, mas o Senhor esteja mostrando o orgulho que existe dentro de você. Talvez você deseje que os seus filhos voltem à fé, mas Deus esteja convidando você a testemunhar com mais amor e menos condenação. Talvez você peça reconhecimento, enquanto Cristo deseja libertá-lo da dependência dos aplausos. Jesus não permaneceu paralisado pela rejeição de Nazaré.
ele continuou sua missão. Ele não deixou de ser o Filho de Deus porque os seus vizinhos não acreditaram. Ele não abandonou a verdade porque não recebeu aprovação. Ele não diminuiu a sua luz para que ninguém se sentisse incomodado, mas também não usou o seu poder para se vingar. Ele simplesmente permaneceu fiel ao Pai. E essa é a palavra para você. Para você que se sente desacreditado dentro de casa. A falta de fé dos outros não pode se tornar a desculpa para você abandonar a sua missão. Talvez o seu cônjuge ainda não confie completamente na sua mudança. Continue demonstrando por suas atitudes. Talvez os seus filhos debochem da sua oração. Continue amando, servindo e intercedendo por eles. Talvez os seus parentes só consigam falar sobre o seu passado. Não permita que a memória deles se torne a sua identidade. Você não é apenas aquilo que fez. Você não é somente aquilo que disseram ao seu respeito. Você não está condenado a repetir eternamente os seus piores erros. Quando uma vida se entrega verdadeiramente a Cristo, a graça não apaga a história, mas muda a direção dela. Porém, não transforme essa palavra em uma promessa de sucesso humano. Jesus foi fiel e continuou sendo rejeitado. Os santos foram fiéis e muitos não foram compreendidos. O objetivo da vida cristã não é provar que todos estavam errados ao nosso respeito. É permanecer com Deus, ainda que nunca recebamos o reconhecimento que esperávamos. Talvez algumas pessoas nunca peçam perdão. Talvez nunca admitam que você mudou, talvez continue enxergando apenas o seu passado. Mas a paz começa quando você entende que a sua identidade não depende da opinião de Nazaré, depende do olhar do Pai. E o Pai conhece você por inteiro, conhece quem você foi, conhece as batalhas que ninguém viu, conhece as vezes em que você caiu e se levantou, conhece a sinceridade do seu arrependimento, conhece aquilo que ainda precisa ser transformado e mesmo conhecendo tudo, Ele continua chamando você. Por isso agora, meus irmãos e minhas irmãs, diante dessa palavra, eu te convido a deixar essa declaração de fé entrar no fundo do seu coração. E não é para provar alguma coisa às pessoas, mas para entregar novamente a sua identidade a Deus. Eu te convido a colocar a mão sobre o seu coração, a fechar os seus olhos e a repetir assim comigo. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, enviado para revelar o amor do Pai e nos conduzir à vida verdadeira. Eu creio que a Tua graça pode transformar aquilo que parecia definitivamente perdido. Creio que ninguém está condenado a permanecer para sempre preso ao próprio passado. Hoje, renuncio à necessidade de ser aprovado por todos. Renuncio ao desejo de provar o meu valor por meio de discussões, comparações ou vingança. Minha identidade não está no julgamento das pessoas. Minha identidade está no amor do Pai. Senhor, reconheço meus erros. Não quero esconder minhas responsabilidades, nem usar a fé para fugir das consequências das minhas escolhas. Me dá humildade para pedir perdão, paciência para reconstruir a confiança e perseverança para demonstrar minha conversão através de frutos verdadeiros. Eu renuncio às palavras de condenação que aceitei como se fossem minha identidade. Renuncio à voz que diz que nunca mudarei. Renuncio ao medo de fracassar novamente. Renuncio ao ressentimento contra aqueles que não compreenderam meu caminho. Eu os entrego à Tua misericórdia. Também te peço perdão pelas vezes em que aprisionei
outras pessoas no passado. Me perdoa por ter usado erros antigos para ferir, controlar ou humilhar. Me perdoa por ter desistido de alguém que tu ainda continuava chamando. Me dá olhos novos para reconhecer os sinais da graça naqueles que vivem comigo. Creio que tu ainda podes surpreender a minha casa. Creio que tua palavra continua viva. Creio que a Eucaristia é tua presença real. Creio que nenhuma oração feita com sinceridade é inútil. Creio que mesmo quando não vejo resultados, o Senhor continua agindo. Não permita que o costume apague minha reverência. Não permita que a familiaridade endureça o meu coração. Quero olhar para ti novamente, com assombro, amor e confiança. Sim, Senhor, eu creio. Creio que és maior do que a pequena imagem que construí de ti. Creio que és capaz de fazer nova todas as coisas. Amém. Eu te convido agora, meu irmão e minha irmã, a colocar aqui nos comentários como ato de fé. Coloque assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é capaz de fazer o impossível. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é capaz de fazer o impossível. Também te convido, meu irmão e minha irmã, a colocar aqui nos comentários o seu pedido de oração, a entregar aqui nos comentários ao Senhor as pessoas pelas quais você quer orar, as causas pelas quais você quer entregar, orar, rezar, e tudo aquilo que tem afligido o seu coração. E enquanto você vai digitando, eu vou dando boas-vindas a você, meu irmão e minha irmã, que está chegando aqui agora pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. E eu te convido a fazer parte dessa família de oração que tem crescido a cada dia mais. Eu te convido a clicar na palavrinha que está aparecendo aqui embaixo do vídeo, a palavra inscrever-se. Ao clicar nela, você não paga nada, mas faz parte dessa família de intercessão. Eu também te convido a clicar nesse símbolozinho de joinha, de like, que também está aparecendo aqui embaixo do vídeo. E ao clicar nele, você também não paga nada, mas ao clicar, você nos ajuda a alcançar mais e mais corações. E assim que você clicar, vai aparecer lá embaixo nos comentários a palavrinha HYPAR, H-Y-P-A-R. Clica nela, que assim você me ajuda a alcançar mais corações rapidamente para Jesus e mais uma vez você não paga nada por isso. Amém? E agora, meus irmãos, minhas irmãs, eu te convido a entrar nesse momento de encontro pessoal com Cristo. Eu te convido a permanecer agora diante de Jesus sem discurso, sem defesa e sem necessidade de provar nada. Eu te convido a fechar os seus olhos se você puder, a colocar a mão sobre o seu coração se você puder. E caso você não possa, apenas eleve o seu pensamento ao céu. Não importa o que você está fazendo, aonde você está, com quem você está. O importante é que você encontre Jesus no íntimo do seu coração. Eu te convido a imaginar o Senhor retornando à sua terra. Te convido a ver a dor silenciosa de ser rejeitado por aqueles a quem desejava oferecer a graça. Jesus conhece a sensação de não ser compreendido. Ele conhece a dor de falar com amor e receber desconfiança. Ele conhece o peso de ser julgado por pessoas próximas. Por isso você não precisa esconder dele aquilo que você está vivendo. Você apenas precisa se aproximar. Diga em silêncio o nome da pessoa cuja rejeição mais dói. Apresente aquela frase que disseram que continue ecoando dentro de você. Mostre a Jesus o lugar onde você se sente pequeno, desacreditado, desvalorizado. Fala para ele: Senhor Jesus, eu te adoro, porque o Senhor permanece fiel mesmo quando
eu fui rejeitado. O Senhor não mudou a sua identidade para agradar a Nazaré. O Senhor não abandonou a sua missão por causa do desprezo. O Senhor não usou o teu poder para ferir aqueles que te feriram. O Senhor continuou amando, continuou obedecendo ao Pai, continuou caminhando. Me ensina a seguir os teus passos. Quando me rejeitarem, guarda o meu coração da amargura. Quando duvidarem de mim, me livra da necessidade de vingança. Quando recordarem os meus erros, me dá humildade para reconhecer o que é verdadeiro e liberdade para não aceitar aquilo que já foi perdoado. Eu te adoro, Jesus, não apenas pelo que podes realizar, mas por quem o Senhor é. Me perdoa porque muitas vezes me acostumei contigo. Me perdoa por rezar sem atenção, por ouvir a tua palavra sem abertura e por entrarem na tua presença sem reverência. Eu não quero transformar o sagrado em rotina vazia. Abre novamente os meus olhos, que eu reconheça a tua presença no Evangelho proclamado, na Eucaristia, no silêncio da oração, no rosto dos pobres e nas pessoas da minha própria casa. Me surpreenda novamente, Senhor. Rompe as imagens pequenas que eu construí a teu respeito. O Senhor é sempre maior, o Senhor é sempre novo, o Senhor é sempre digno de adoração. Continue conversando com Jesus, continue falando com Ele. Senhor, eu venho a Ti pra comungar, com o coração cansado de provar que a Tua graça me fez renascer, e o meu passado já não tem poder. Eu deixo aqui no altar a minha dor, o julgamento e a falta de amor. Na tua Eucaristia eu me refaço e encontro a minha paz no teu abraço. Que a minha vida seja um louvor, uma resposta feita só de amor. Se não acreditam na minha mudança, Tu és meu Deus e a minha esperança. Faz do meu silêncio, Senhor, um louvor. Que a minha vida seja um louvor, uma resposta feita só de amor. Se não acreditam na minha mudança, Tu és meu Deus e a minha esperança. Faz do meu silêncio, Senhor, um louvor. E permanecendo diante do Senhor, eu coloco agora as minhas necessidades e as necessidades de todos aqueles que rezam conosco. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, eu te apresento agora cada pessoa que ora comigo, cada pessoa inscrita nessa família de intercessão. Eu te apresento os nomes apresentados nos comentários, as causas apresentadas ao Senhor, as famílias. Eu apresento tudo aquilo que tem afligido esse coração. Visita cada pessoa que se sente rejeitada pela própria família. O Senhor conhece a dor de quem tenta recomeçar, mas continua sendo julgado por antigos erros. Lhes dá força para perseverar sem violência, sem arrogância e sem desespero. Que as suas atitudes confirmem aquilo que as suas palavras ainda não conseguem provar. Lhe dá paciência para respeitar o tempo daqueles que foram feridos e sabedoria para reconstruir a confiança pouco a pouco. Cura os casamentos onde um dos esposos não acredita mais na mudança do outro. Retira a falsidade onde houver fingimento, mas fortalece cada conversão que for verdadeira.
nos ensina oniprudência e misericórdia, verdade e perdão. Visita os pais que sofrem porque os filhos se afastaram da fé. Lhe dá perseverança na oração, mansidão nas palavras e sabedoria para não transformar a religião em instrumento de cobrança. Toca também os filhos que foram desacreditados, comparados ou diminuídos dentro de casa. Cura as feridas causadas por palavras duras e os liberta da necessidade de provar continuamente o seu valor. Senhor, alcança aqueles que vivem presos à opinião alheia, que não abandonem o caminho do bem para receber aprovação, que não voltem ao pecado apenas porque alguém disse que a sua mudança não duraria. Livra-nos também do orgulho espiritual. Não permita que interpretemos toda correção como perseguição. Nos dá humildade para ouvir, examinar e mudar quando for necessário. Cura nossa familiaridade com as coisas santas. Nos devolve a reverência diante da Eucaristia. Nos devolve a atenção a escutarmos o Evangelho. Nos devolve o desejo de rezar não apenas com os lábios, mas com o coração. Faz-nos reconhecer a Tua presença nas coisas simples e nas pessoas que julgamos conhecer completamente. Senhor, visita nossas famílias e realiza nelas o milagre que a incredulidade, o orgulho e o ressentimento têm impedido de florescer. Onde houver zombaria, planta respeito. Onde houver frieza, reacende o amor. Onde houver condenação, desperta misericórdia. Onde houver desconfiança, inicia uma reconstrução verdadeira. Onde houver alguém desacreditado, confirma o chamado através de frutos de santidade. E onde houver um coração fechado à tua novidade, concede a graça do assombro, da escuta e da fé. Assim pedimos, confiando, acreditando, intercedendo e declarando, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Deus Pai cure em você as feridas provocadas pelo desprezo, pela rejeição e pelas palavras daqueles que não reconheceram sua transformação. Que Jesus Cristo fortaleça sua identidade para que você não dependa dos aplausos, nem seja destruído pelas críticas. Que o Espírito Santo lhe conceda perseverança para continuar mudando, humildade para reconhecer os seus erros e mansidão para responder ao julgamento com frutos de amor. Que o Senhor visite sua casa, restaure a confiança ferida, abra os corações endurecidos e permita que cada pessoa seja enxergada não apenas pelo que foi, mas também pelo que a graça pode transformá-la. Que a sua fé não se transforme em costume, que a sua oração não perca o assombro e que os seus olhos reconheçam diariamente a presença de Cristo nas coisas simples. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, meu nome é Leandro Bessi, eu rezo por você. Compartilhe essa oração com alguém que esteja tentando recomeçar, mas se sente desacreditado dentro da própria casa. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. Não deixe a palavra de Deus morrer em você e guarda isso no fundo do seu coração. Nazaré enxergou apenas o filho do carpinteiro, mas o céu conhecia o Salvador. Por isso, nunca permita que o olhar limitado das pessoas seja maior do que o chamado que Deus colocou sobre a sua vida. Fica com Deus. Um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito.